Salve comunidade acadêmica, famílias, aqui é o EngeCast Uniarp, que é o podcast da Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Comigo mais uma vez, professor Márcio Kawamura. E aí, André, tudo na bem? Paz? Tudo na paz, mais um capítulo, mais um episódio, né, do EngeCast. E hoje vamos falar sobre o que, professor Márcio? Vamos falar sobre as PCHs. Então, para falar das PCHs, o senhor apresenta o nosso convidado. Nosso convidado é o engenheiro eletricista Sidney de Pellegrin. Isso? Falei certo? Falou com certeza. Engenheiro eletricista Sidney Pellegrin. Seja bem-vindo, então, Sidney, ao nosso podcast. É uma alegria tê-lo aí conosco para nós partilhar aí desse mundo aí da geração de energia renovável, da água e PCHs e etc. Ok, perfeito. Eu que agradeço poder participar, tá, desse podcast aí, tentar atrair aí conhecimento ou trazer conhecimento dessa área aí para engenheiros, para formados, enfim, para um contexto de forma geral. Nossa ideia aqui com esse nosso canal é falar curiosidades, né? Hoje o assunto PCH na área da parte elétrica aí, e também a formação do acadêmico, o que ele vai poder contribuir, né, nessa área aí. Então, tudo envolvido nesse esquema e da tua experiência aí que você já tem, né, nessa tua caminhada. Então, para nós começar, a diferença, vamos começar pelas diferenças. O que é uma PCH, enfim, e outras nomenclaturas, CGH, UE, UHE. Queria que você falasse, você explicasse para nós o que diferencia uma da outra, o que nos atende aqui hoje em termos de geração de energia. Bom, perfeito. Então vamos lá. Nós temos alguns conceitos, e esses conceitos dentro das nomenclaturas citadas, CGH, PCH, UHE e UTE, são determinadas principalmente pelas potências instaladas em cada unidade geradora. Então, a normativa, a ANEEL, define hoje que de 0 a 3 até 5 megawatt são denominadas de CGHs, Centrais Geradoras de Eletricidade. Tá? A central geradora de eletricidade, ela é instalada geralmente em locais onde eu tenho um potencial hídrico de pequeno porte, tá? Características das nossas regiões aí, onde os rios têm pouca afluência. A PCH, ela já entra numa classe de 5 a 30 megawatt de potência instalada. A gente pode ter lá 3, 4, 5 conjuntos de geração, certo? E também aonde a gente aproveita-se de pequenas quedas de água, de pequenos potenciais hídricos. A UHE, ela já engloba grandes potenciais hidráulicos. Na região de Caçador ou em Santa Catarina, existem alguns empreendimentos, principalmente nas divisas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além disso, a gente também tem a UTE, que são usinas térmicas, tá? A usina térmica, ela não se enquadra nas classes de potência citadas, mas ela pode ir até 800 megawatt ou até usinas de maior potência instaladas. Se a gente pegar neste contexto de CGHs, PCHs e UTEs, a região do Rio do Peixe, a bacia do Rio do Peixe hoje, ela possui em torno de 28 empreendimentos instalados. Desses 28 empreendimentos, acredito que em torno de 8 são PCHs, a grande maioria são CGHs e alguns são de potencial térmico de geração. Quando a gente fala de potencial térmico, querendo ou não, ele também tem qual o principal foco? Geração de eletricidade. Na CGH, na PCH, no HE, a gente tira potencial mecânico da queda da água. No UTE, a gente tira potencial mecânico através da geração de vapor ou de queimas de qualquer outro tipo de combustível aí. E todos esses empreendimentos a gente consegue localizar ou encontrar dentro da bacia do Rio do Peixe, aqui em torno de 28 municípios. Mas digamos que eu tenha lá um terreno e eu tenho um rio grande que passa lá e eu quero gerar energia. Certo. Né? O que eu tenho que fazer? E daí, como é que eu faço essa ligação, essa transmissão lá da minha geração para a Celesc? Como é que é esse processo? Aonde que entra aí, digamos, o teu trabalho como engenheiro ou engenheiro? Isso. Então, caso se determine que tem um potencial de geração dentro de uma propriedade... Mas isso você vai fazer um estudo?
Então, para que seja possível determinar, o estudo hídrico ele é voltado com a medição de vazão do rio. Então, essa não é uma função especificamente do engenheiro eletricista, tá? Então, são outras áreas da engenharia que definem isso, enfim, ambiental. Mas, definido a condição, tá? Que há potencial, que há condição de geração, tem que se registrar esse empreendimento na ANEEL. Tá? Aí já entra a função do engenheiro eletricista. O registro na ANEEL que vai determinar qual é o potencial máximo possível ser gerado ali. Então, é uma condição que muitas vezes ela é determinante. Quanto de energia firme eu consigo extrair desse empreendimento? Energia firme é energia contínua extraída ali. Então, se eu tenho 5 megawatts instalado de potência máxima, mas a fonte hídrica consegue me fornecer 2 megawatts, 2,5 megawatts constantemente, isso é energia firme. Com isso estabelecido, a ANEEL registra o empreendimento pela potência máxima e o empreendedor tem que instalar a potência máxima para poder extrair isso, seja em um período, 2 ou 10 períodos do ano. Tendo esse registro, se passa pelos processos de projeto. Esses projetos eles são integrados entre a engenharia civil, entre a engenharia mecânica e entre a engenharia elétrica. A responsabilidade é do engenheiro eletricista, porque o foco principal é a geração de eletricidade. Então, tendo os projetos estabelecidos da engenharia mecânica, da engenharia civil e da engenharia elétrica, se encaminha para a aprovação desses projetos nos devidos órgãos, e um deles, além da ANEEL, que vai liberar a outorga de operação e de produção, é as concessionárias locais. No caso de Santa Catarina, no caso da região de Caçador, a concessionária local é a Celesc. Então, o projeto ele é encaminhado à Celesc através de um engenheiro eletricista que vai assumir a responsabilidade desse projeto junto ao órgão, vai tratar todos os trâmites de levar os dados até a concessionária, aprovar esses dados, certo? E, posterior a isso, comprovar tecnicamente lá em campo que o que foi comunicado, o que foi transmitido à concessionária é a realidade, ok? Posterior a isso, todas as aprovações passam pelo caminho de conexão, teste de operação, certo? E após todos os testes e liberações, o empreendimento pode se conectar ao sistema de distribuição e começar a comercializar energia elétrica, então tem a venda direta, ou ele pode ser um empreendimento do tipo autoprodutor, onde eu tenho um negócio em si, eu tenho um empreendimento de outras áreas afins aí, e eu preciso de energia elétrica para produzir qualquer tipo de produto lá. Eu posso ter implementado uma pequena central hidrelétrica, e essa pequena central hidrelétrica pode trazer energia para o meu empreendimento com um custo muito reduzido. Basta se pagar as taxas de operação do sistema, o TUSD, e coletar. Então, eu injeto energia lá no meu empreendimento da minha CGH, da minha PCH, a concessionária se encarrega de trazer essa energia, teoricamente, até o meu empreendimento, e ali eu faço consumo. Então, esse seria o formato. A linha, essa que você falou, concessionária, tipo, a linha para transmitir lá a tua geração ali para enfim, para onde for, é a responsabilidade daí da distribuidora? Depende do conceito do projeto, André. Então, vamos lá. Posso me utilizar da rede da concessionária e pago um pedágio para me utilizar disso, perfeito? Perfeito. Posso implementar uma rede privada, mas eu preciso de todas as liberações de passagem de terreno, de passagem por vias públicas e tudo mais, tá? Então, o caminho mais amigável é gerar, injetar no sistema e se consumir aonde se desejar, em outro estado, muitas vezes. Qual que é os principais desafios numa PCH e como que você faz a seleção, o dimensionamento do gerador e tal? Entre os desafios, primeiro, o desenvolvimento da capacidade técnica do profissional para determinar as características adequadas dos equipamentos. Então, uma PCH que eu tenho uma potência máxima de 6 MB, eu poderia simplesmente implantar um gerador de 6 MB.
Mas como a gente sabe que o rendimento da máquina, quando eu tenho redução na quantidade de água hídrica, ele é baixo, o ideal é que em vez de uma única máquina de 6 mega, daqui a pouco se sugira um empreendimento com 3 máquinas de 2 mega, trabalhando com o melhor rendimento delas. Então, eu entendo que uma das maiores dificuldades é determinar as características mecânicas e elétricas do sistema e aprovar a documentação junto às concessionárias. Porque cada concessionária, então a concessão Celesc ou a concessão Copel, RGE, Rio Grande do Sul, ela tem características específicas. E isso acaba criando, vamos dizer assim, uma dificuldade, porque tem que se adaptar a cada normativa. Apesar de serem geridas pela ANEEL, cada concessionária tem suas particularidades. E o engenheiro profissional precisa se adaptar a isso. Mas no caso você falou ali, em vez de pegar um gerador de 6, eu pego 3 de 2. Isso. No caso de uma baixa tempo de estiagem, daí você vai ter um gerador ali que ele vai ficar parado. Justo. Daí você pode trabalhar, é isso, né? Isso mesmo, porque como a eficiência é baseada no máximo de operação de cada máquina, o que a gente faz? Eu tenho baixo potencial numa estiagem, perfeito. Em vez de eu operar com um gerador de 6 mega, onde eu vou ter uma baixa eficiência, eu opero com um gerador de 2 mega, onde eu melhoro muito a eficiência e 2 geradores ficam stand-by. Pois é, mas aí, se ele é para 6 e a minha vazão de água lá tá dando 3, eu posso usar ele mesmo assim? O que vai implicar ali? Ele vai gerar os 3? Então vamos lá. Existe uma curva de capabilidade da turbina. A restrição não está na elétrica, está sim na mecânica. Na mecânica. Isso. É a mesma coisa, vamos comparar uma bomba centrífuga. Sei. Dependendo da rotação, eu tenho maior ou menor rendimento, maior ou menor vazão. Essa inversão acontece nas turbinas. Então esse é o ponto. O tipo da Zapá ali, que ela foi dimensionada. Tudo isso. Ela foi dimensionada para a condição mais crítica, né? E questão de sustentabilidade, regulamentação, né? Licenciamento, de tudo isso aí. Então, licenciamento são condições de uma área que não é afim à engenharia elétrica, mas elas são complexas hoje. A legislação ambiental brasileira não é novidade para ninguém, ela tem certa complexidade, né? Mas, principalmente, qual que é o impacto positivo quando a gente fala de CGHs, PCHs, UTEs? E querendo ou não, solar, eólica, tá? A gente traz a geração para dentro do consumo, para próximo do consumo. Então, vamos falar de caçador. Caçador tem dos principais consumos de energia elétrica dentro do estado de Santa Catarina. Tá? Na nossa região, no interior do estado de Santa Catarina, Caçador perde exclusivamente para Chapecó, que tem um grande potencial de consumo. Com isso, nós temos que buscar a energia fora do município. Essa energia vai ser transmitida pela rede básica, então 230 mil volts, 138 mil volts, rebaixa-se até 23 mil volts, que é a tensão de operação do município, e distribui para unidades consumidoras de grande estrutura, tá? Com potências de 30 megawatt, de 15 megawatt e assim por diante. A partir do momento que nós estamos trazendo a energia elétrica de distâncias significativas, nós temos perdas naturais do sistema. Tá? Essas perdas, elas podem ser reduzidas quando nós trazemos a geração para dentro do consumo, certo? Então, quando a gente fala de PCH e CGH, quer dizer que eu estou distribuindo a geração elétrica, tá? E esse impacto ele é positivo. Por quê? Porque as perdas, elas se reduzem de forma significativa, tá? Eu tenho uma melhor eficiência, eu aproveito afluentes que antes não aproveitados e consigo fazer o quê? Injetar energia elétrica de forma local, né? A gente fala distribuída porque ela acaba abrangendo um contexto geral, né? Dentro de um estado, dentro de uma região, né? Mas a vantagem principal é que se o consumo e a geração estão na mesma região, eu tenho maior confiabilidade do sistema, tá? Então,
no contexto geral, essa confiabilidade me garante o quê? Que os sistemas elétricos estejam mais disponíveis. Isso que é o mais importante da geração distribuída em si. Em termos de tecnologia, o que a gente tem hoje em termos de gerador e Então, dentro instalado nessas usinas? Falando principalmente da região, né? A tecnologia, a gente sempre fala que a gente precisa estar sempre atualizado, porque a tecnologia dentro da engenharia elétrica, da engenharia eletrônica, da engenharia de automação, ela está sempre evoluindo de forma muito rápida, certo? Hoje, se a gente pegar, nós temos geradores que são lá de 1960, operacionais ainda, máquinas robustas, de eficiência não tão boa, mas equipamentos seguros e confiáveis. E nós temos equipamentos produzidos com tecnologia muito recente, com um rendimento melhor e também ainda confiáveis. O conceito da engenharia lá no passado, ela era um pouquinho mais robusta, a gente tinha aquela margem de segurança mais significativa, né? Mas com a evolução dos meios, dos materiais e das formas de controle, tá? Essa evolução técnica de automação trouxe principalmente uma coisa que é o quê? A garantia de disponibilidade mais constante, certo? Então, quando a gente fala o que eu tenho de tecnologia dentro de uma PCH, dentro de uma CGH, nós temos controladores lógicos programáveis extremamente robustos e seguros, que são os CLPs, tá? Então, de diversos fabricantes atuando. A gente tem reguladores de tensão, reguladores de velocidades inteligentes. Então, a gente ainda tem sistemas migrando dos conceitos analógicos para conceitos digitais, mas a digitalização dos sistemas de geração, tá? Estão trazendo benefícios, principalmente, como mencionava, na disponibilidade, tá? Na necessidade, indiretamente, da melhoria técnica dos profissionais que vão estar trabalhando nessas áreas, ok? E, no contexto geral, agora até me vem em mente, assim, comparando uma grande usina que é muito conhecida, que é a Itaipu, que ela passou de um conceito analógico, veio para um conceito, vamos dizer, meio que digital, então alguma coisa ficou analógica, alguma coisa ficou digital, e hoje Itaipu está migrando para a digitalização, certo? Então, por que disso? Pela confiança de se ter dados constantemente apresentados, para que se ter históricos de eventos, para que se tenha rastreabilidade de todos os processos dentro da usina. Então, a tecnologia dentro desses dos sistemas de geração, ela vem avançando de forma bem significativa, justamente porque há necessidade de se buscar históricos de operação, entender como se funciona o processo, e por que não avançando um pouco à frente, eu acredito que seja uma possível área também, a aplicação de inteligência artificial para melhorar a eficiência. Tá? Se eu tenho uma curva de geração com X vazão de água, com um X potencial de queda que me dá 10 megawatts, mas se eu reduzir um pouquinho o potencial, ou melhorar a vazão aqui, eu não posso melhorar a eficiência do meu equipamento. Então, começar a tratar esses dados que até então estão lá disponíveis, mas não são analisados através de uma inteligência artificial ou de conceitos nessa linha. Essa rastreabilidade que você falou, em que sentido essa rastreabilidade? Então, imagine que você tenha uma operação constante de um gerador, 24 horas por dia, mas por algum motivo, em algum momento, o gerador sai de operação. O que foi? Foi uma falha de sobrecorrente? Foi uma sobretensão? Foi uma subtensão? Uma sobrefrequência ou uma subfrequência? Tá? Eu preciso entender o que aconteceu para buscar lá, na raiz do problema, uma solução. Tá? O sistema elétrico, ele tem respostas dinâmicas muito rápidas. Comparando a mecânica, tá? 16 milissegundos é a fração já de uma senoide completa da rede.
Tá? Então, 16 milissegundos é exatamente uma fração de segundos. Eu preciso ter amostragens do que aconteceu dentro de 16 milissegundos para analisar a curva da forma de onda, seja da potência, seja da corrente elétrica ou da tensão, e aí a gente tratar a solução disso, né? Trazer resultados para melhorar a disponibilidade. Ok? Mas isso você fala da parte, essa digitalização, né? Uhum. Então, mas a parte mecânica continua tudo igual. A queda d'água, a turbina gira, ali agora dali para frente que o negócio começa a evoluir, né? De certa forma, sim, continua tudo igual. Por quê? O duto forçado é um tubo de metal, eu melhorei a rugosidade do material para ter, beleza, ok. A eficiência das pás de uma turbina, ela melhorou um pouco, porque o projeto, eu já estou trazendo para um 3D, eu já estou trazendo para uma usinagem de melhor tecnologia, tá? A base continua a mesma. Sim. Da mesma forma, dentro da engenharia elétrica, a base lá da geração continua a mesma. Eu tenho um gerador, esse gerador tem um número de polos X para cada tipo de queda e rotação que eu vou utilizar, tem uma tensão e frequência X, da onde ele vai operar, eu tenho um disjuntor de proteção, eu tenho um transformador de elevação, certo? Eu tenho principalmente um elemento que é fundamental, que é o relé de proteção, certo? Mas esse conceito, ele continua existindo em todas as PCHs e CGHs. A diferença é que antes eu tinha um regulador que era analógico, hoje é digital. Eu tinha um relé de proteção indireta, que é um equipamento essencial para a proteção dos geradores e tudo mais, que ele era extremamente analógico e hoje ele está totalmente digital. Então eu consigo eu consigo afinar as proteções de forma bem mais próxima hoje. E qual é a RPM ali de um rotor desse? Do gerador ali, você tem um número? Varia? Varia. O que determina isso? Varia de cada projeto. Então, o sistema elétrico, Brasil opera em 60 Hz. Todo o resto da América Latina opera em 50 Hz. Estados Unidos opera em 60 Hz, tá? Então, o que acontece? A rotação do meu gerador, tá? Ele tem que estar casado com o número de polos dele. Certo? Então, para gerar a frequência X, porque um rotor ele precisa dar uma volta de 360 graus, certo? Beleza, essa volta completa dele é uma senoide da rede. Então, esse RPM, ou seja, cada volta que dá, cada rotação, tá? Me gerou uma senoide de rede. Então, se eu tiver um rotor de baixa velocidade, sei lá, 600 RPM, vou ter que ter um número de polos maior para manter frequência de rede. Mas eu tenho usinas da região aqui que operam em 1.200 RPMs, 1.800 RPMs, tá? E também que operam em velocidades de 600 RPMs, tá? Então, depende de cada projeto. Há é muito variável, tá? Depende de quanto de água você tem, e vai ter que trabalhar nos polos ali do gerador. Isso. Praticamente isso. Mecanicamente, quando a gente observa um gerador, e para entender que o número de polos dele é maior, você vai perceber que ele tem um diâmetro muito maior, certo? Então, esse diâmetro maior já indica de primeiro momento que o número de polo deles é maior. Tá? Porque você precisa de área mecânica. Número de polos, basicamente, é o número de espiras que você tem em torno do teu estator aí, certo? Entendi. Uhum. E questão de hidrelétrica híbrida, com energia solar, energia eólica, já tem visto que tem na nossa região? Não tem. Já existem projetos, já tem sistemas implantados. Por que do meu ponto de vista, ele é muito interessante? Todas as PCHs e CGHs, elas trabalham com um tipo de barramento que é fio d'água. Quer dizer o seguinte, que a barragem tem 1 metro, 2 metros de profundidade, certo? E que ela consegue acumular esse volume de água, 1 metro, 2 metros, que não é um volume tão significativo para a operação constante. É vantajoso por quê? Porque eu posso parar os equipamentos em certos momentos que eu tenho baixa fluidez, ou seja, numa escassez hídrica, por exemplo, e retomar no dia seguinte, onde eu acumulei um pouquinho de energia potencial. Quando a gente traz a condição de ter um solar,
um eólico, junto desse contexto, a gente tem uma vantagem muito positiva, tá? Geralmente, quando nós temos mais incidência solar, é onde eu tenho menor incidência hídrica, tá? Tá faltando mais chuva. Então, o consórcio dessas duas condições é interessante. Por quê? Eu posso armazenar água durante o dia, certo? E posso gerar eletricidade através do sistema solar. Certo? Com isso, durante a noite o sistema solar zerou, não tenho produção. Eu peguei a água que eu armazenei durante o dia, tá? Essa energia potencial e vou passar pelas turbinas. E aí a gente tem o quê? Um equilíbrio. Eu vou falar que eu tenho uma usina de 1,4 mega, tá? Em potencial. Não precisa de uma vazão tão significativa para isso, tá? Mas, então, quer dizer, eu posso implantar isso num pequeno riacho, tá? Um rio aí, certo? Implanto isso, em consórcio eu coloco uma energia solar. Durante o dia eu opero com energia solar. Passou ali do período das 5 da tarde, eu já consigo entrar com geração hídrica, né? Então, sei lá, energia solar, eu tenho uma curva de redução lá para as 17 horas no inverno, por exemplo, na nossa região. Às 17 horas ou às 16h30 eu já começo a entrar com a operação da energia hídrica, tá? E uma compensa a outra. E no final, o que interessa para o sistema? É que aquela potência que se prometeu entrega seja mantida, tá? Mas e para você fazer isso aí, que vai essa digitalização, para ir, quando a carga ir caindo, a outra já ir entrando, né? Isso aí é essencial, né? Isso vai muito agora de um dos braços da engenharia elétrica, que é a automação. Certo? Então, a automação vai fazer essa gestão, vai medir quanto eu estou produzindo na minha fonte hídrica e ela já vai dizer assim, meu inversor de frequência, você precisa agora injetar X% de percentual, mais X% e assim por diante. Então, essa graduação da saída de uma PCH e de uma entrada de uma solar hoje, ela é totalmente funcional dentro da digitalização, tá? Dentro de um CLP que possa fazer o controle de tudo isso de uma automação. Aqui na nossa região temos alguma aí? Não conheço, mas ouvi falar que existe um empreedor, tá? Que tem uma PCH e pretende instalar um sistema solar, tá? Qual que é a outra vantagem de você ter o consórcio? Bom, todo o empreendimento já está regularizado. Quer dizer que a potência, o impacto na redistribuição de uma PCH de 1,4 mega, em que durante o dia não esteja operando, já teve o custo para o investidor. Já teve toda essa análise de engenharia. Então, a entrada da geração solar é uma soma, né? A estabilidade e o quê? Ao retorno financeiro, querendo ou não, do investidor. Então, o consórcio é muito interessante, sim, cara. E sobre, assim, nós estamos vendo sobre a evolução dos carros elétricos, né? Baterias, né? E qual que é o futuro das PCHs em cima disso aí? Sobre esse consumo aí? Então, vamos lá. Se a gente falar não só do carro elétrico, né, mas de qualquer ação que a gente tenha tomado hoje no nosso dia a dia. O mundo moderno, ele é extremamente dependente da engenharia, tá? De todas as áreas. Agora, imagine só, numa certa manhã, a gente acordar e a gente não ter engenharia elétrica. A nossa cidade sofreu isso há uns 2, 3 anos atrás, né? Você amanhece o dia e não tem não tem energia elétrica disponível. E aí, o que você faz? Cara, desde um banho da manhã você não vai conseguir ter, aquecer água para um café você não vai ter, comunicar-se com alguém não vai ter. Então, aquela coisa que é extremamente comum, cotidiana, sem a engenharia elétrica, acaba virando uma coisa complexa. E se falar em, cara, a alimentação, como que você vai hoje refrigerar, manter a alimentação para o contexto de sociedade que a gente tem? E aí vem lá na frente, ou logo à frente, né, a carros elétricos. Quer dizer o seguinte, a dependência da energia elétrica, ela não está estabilizando, ela só está ampliando constantemente, de forma muito significativa, tá? Claro, a gente está eliminando, através do carro elétrico, a questão do combustível fóssil, né? Eu não preciso mais consumir uma gasolina, um diesel, ok. Mas a gente precisa de uma fonte. Então, no conceito da PCH,
da geração distribuída, só vai se somar a demanda à necessidade, Márcio. Não se consegue estabelecer um outro caminho, tá? Que vai entrar um e sair o outro fora, não. Não. E vai... tem uma matriz, eu acho que tem uma matriz que já monitora todo onde pode ser feitas essas PCHs aqui em Santa Catarina, no Brasil? Sim, existe os estudos hídricos, tá? Eles estão disponíveis, se quiser até se consultar dentro do site da ANEEL, tá? Especificamente aonde lá eu não vou conseguir estabelecer, mas existe sim lá os possíveis locais de empreendimento, tá? Seja ele dentro da nossa região, seja dentro do estado ou dentro do Brasil como um todo, tá? Uma coisa importante se fala assim existe um estabelecido onde seriam locais possíveis. É importante que PCHs e CGHs geralmente são implantadas aonde? Aonde eu tenho uma condição hídrica interessante e relevos acidentados. Então, se a gente pegar Santa Catarina, parte do Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, dentro do Brasil, são estados que têm grande potencial para a aplicação de CGHs e PCHs, pelas características de que relevo, então eu tenho muitas veias, muitos rios dentro do sistema, né? Dentro dos relevos em si, então a gente tem mais benefícios, mais vantagem, não diria benefícios, né? Mas a gente tem uma vantagem diferenciada na aplicação de PCHs, tá? Você falou em Itaipu ali, em termos de geração e tamanho físico, ela é gigante, né? Eu nunca fui lá, o senhor já foi, Martin? Eu já. Foi para Uniar? Eu nunca fui, gostaria de conhecer. Mas em termos de geração, assim, tem algo que pode ser menor tamanho e que gera a quantidade igual? Ou maior? Matematicamente, isso é complicado de se responder. Por quê, André? Itaipu, cada uma das turbinas de Itaipu gera 700 mega, tá? Então, tem uma potência instalada de 700 mega. Perfeito. Quer dizer que eu estou na região, o consumo de água para cada turbina, então, a grosso modo, eu estou falando de 700 metros cúbicos por segundo. Beleza. Cara, é muito potencial para que aquela energia que passa pela minha turbina seja convertida em torque mecânico que seja injetado nos geradores, tá? Então, a gente falava antes, tem a melhoria da eficiência, porque eu usino de melhor forma, eu tenho um controle mais eficiente, mas a energia precisa ser convertida de alguma forma. Então, quando a gente determina lá a condição de quantos watts a gente vai extrair de uma determinada unidade geradora, eu tenho o quê? Eu tenho o rendimento de um conduto, eu tenho o rendimento de uma turbina, eu tenho o rendimento do gerador. Isso dá para melhorar, perfeito? Porque isso é engenharia com um toquezinho de física ali. Mas eu preciso de vazão, e eu preciso de queda d'água, tá? E essas são as variáveis que a gente tem. Então, a eficiência dos 3 elementos ali que a gente comentou e a questão de queda e vazão, tá? Se a gente pegar, por exemplo, um potencial hídrico em uma turbina que me consome... Um exemplo bem vivido por mim, tá? A gente é responsável técnico por uma usina que gera 6 megawatts, tá? A 55 quilômetros aqui de Caçador, atendendo algumas indústrias aqui da cidade. Essa usina, ela precisa em torno de 10 metros cúbicos por segundo para poder operar, tá? Ela tem uma queda bruta de 65 metros aproximadamente. Se eu dobrasse essa queda, tá? Então, quer dizer, eu aumentei o meu desnível aonde está meu rio, tá? Ou minha fonte hídrica em relação às turbinas, eu consigo, com a metade dessa quantidade de água, ou seja, sei lá, 5 metros cúbicos, gerar a mesma quantidade de energia. Então, mas ainda assim a condição da física. Melhora essa eficiência? Sim, constantemente. Mas não vai conseguir ter um milagre nessa condição da geração, né? Na tua vida aí profissional, né, que você tem aí nessa parte de usinas, PCHs e tal, qual é o principal desafio ou dificuldade, seja por
tecnologia, seja por inovação, seja por parte profissional? Cara, assim, ó, O desafio, assim, que você teve? o que acontece? A evolução da gente, ela é constante, certo? Então, os desafios que lá atrás eram impactantes, hoje são menos. Mas a gente percebe que aonde estão os principais impactos? Principalmente em normativas que são customizadas, vamos falar assim, para cada região. Então, onde que a gente percebe grande dificuldade em conexão, não no dimensionamento, porque o dimensionamento, vamos dizer assim, a experiência traz essa condição, tá? A graduação prepara, né, o profissional para isso, beleza? Claro, precisa buscar conhecimento de forma contínua, mas a gente percebe dificuldade significativa nas concessionárias, nas normativas das concessionárias. Leis, no caso? Isso mesmo, leis. Que são estabelecidas, todas elas estão debaixo do quê? Da Agência Nacional de Energia Elétrica, certo? Mas cada concessionária customiza isso conforme as características. Então, o projeto elaborado pelo engenheiro aqui, dentro de Santa Catarina, segue característica diferente de um projeto elaborado por um profissional do Paraná, de São Paulo e assim por diante. Por quê? Precisa atender os pontos específicos de cada concessionária. Beleza? Então esse é o conceito. E assim, de forma geral, o mercado de energia, André, ele está baseado aonde para PCHs? A ANEEL define as características para liberar a operação, mas você precisa comercializar. Então, se você for um autoprodutor, um produtor independente, você vai produzir, você vai consumir. Mas eu quero comercializar essa energia. Aí a gente precisa ir para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o conhecido Mercado Livre, tá? Lá no passado, eu não conseguia vender minha energia elétrica para qualquer unidade consumidora. Hoje, com a abertura do mercado, como eles mencionam, tá? O Sidney, o André, o Márcio têm um empreendimento e eles querem comercializar essa energia. Então, eles vão buscar uma comercializadora. Essa comercializadora vai fazer os trâmites e registrar a tua intenção junto à ANEEL, tá? Ela vai ser gerida pelas normas da Câmara de Comercialização, certo? E a partir daí ela vai participar de leilões de venda e compra de energia, tá? É importante assim, a energia firme que a gente falava antes, então, eu garanto que eu vou fornecer um potencial energético de 6 megawatts, perfeito, eu preciso garantir isso. Quando eu comercializei essa energia, tá? E não consegui entregar ela, o empreendimento, o empreendedor precisa ir para o mercado, comprar essa energia para poder entregar para o seu cliente. Então, as regras são muito rígidas nesse sentido, tá? E, assim, o Mercado Livre, dá para fazer a pessoa física? Na verdade, o que acontece? Existe um conceito que é a tarifa branca, né? Então, para a gente, pessoa física, a tarifa branca é uma opção para a gente comprar energia elétrica numa espécie de mercado livre, tá? O que acontece? A gente vai lá e compra uma quantidade. Vamos comparar a carga de um celular, tá? Onde eu vou lá, eu quero X reais de crédito, tá? Você vai comprar X reais de crédito de energia elétrica para consumo. Quando a gente fala de CPF, consumidor lá da baixa tensão, da distribuição mesmo, tá? Agora, no Mercado Livre, até ano retrasado, você teria que ter demanda de acima de 500 kW em uma única unidade consumidora ou um grupo de unidades consumidoras de mesmo CNPJ, tá? Somando 500 kW. Hoje o mercado abriu de novo, ou seja, se você recebe energia em média tensão, onde tu tem um transformador de 150 kVA, tá? Você já consegue comprar energia do ambiente livre de comercialização. E tá valendo a pena você? Com certeza vale, mas com certeza. Tudo depende do quê? Depende do contrato executado, tá? Então, a gente tem... geralmente, o que a gente percebe dentro da comercialização? Quando os contratos são um pouco mais extensos, tá? A vantagem financeira é melhor.
O risco assumido por ambos os lados ele é maior, por isso que você tem uma vantagem financeira maior. Mas vale a pena sim, tá? O que é o ponto negativo do mercado livre de energia? Você não pode ser GD, você não pode ser geração distribuída. Se você for GD, você precisa ser o que é chamado de grid zero. Então eu tenho uma solar dentro da minha indústria, tá? Vamos falar assim, e eu quero comprar do Mercado Livre. Você pode comprar do Mercado Livre, mas a tua geração solar não pode injetar no sistema. Então, existem tecnologias ali que já garantem isso, né, dentro da geração solar e tal. Então, o que acontece com a geração? Você produz durante o dia e consome. Ou seja, você consome aonde você produz. Autoprodutor, certo? Porém, a questão de você não poder injetar acaba trazendo aí consequências de que o investimento precisa ser muito bem pensado, né? Quais os erros mais comuns que o iniciante, né, que entra nesse ramo aí, ele faz assim, que se dá para evitar ou não? Então, Pensando no engenheiro eletricista que se formou agora. sim, perfeito. Vamos lá. A graduação te traz muitos conceitos teóricos, tá? E a quantidade de normativas que existem são gigantes, tá? Então eu tenho muito texto, tá? Tenho que ler muito. Então a gente percebe o quê? Um dos principais erros dos profissionais recém-formados é o quê? É a dificuldade de interpretar informações normativas, tá? E de buscar essas instruções normativas. Por quê? Quando você... A gente falava antes de que cada concessionária tem sua característica. Então, quando você acredita que eu estabeleci conhecimento sobre a Celesc e vou operar com um projeto dentro da Copel, eu ignoro o que você aprendeu dentro das normativas da Celesc e vá buscar conhecimento dentro das normativas da Copel. Então, a gente percebe que tem muitas falhas no projeto que geram dificuldade, atraso na aprovação, porque demanda a necessidade de interpretar aquelas normativas específicas daquela região. Não é do setor. O setor elétrico como um todo tem um conceito que ele é padrão, tá? Mas como a gente mencionava, as normativas locais, elas acabam complicando um pouco a vida do recém-formado. Tomar muito cuidado com o dimensionamento e especificação de condições que são importantes dentro do sistema. Então, a proteção de um gerador, então o estudo de proteção e seletividade precisa ser muito bem analisado, tá? O dimensionamento de componentes do gerador, do transformador, de uma rede de transmissão, tá? Então, muitas vezes a gente projeta uma rede de 50 quilômetros, mas esquece de analisar as perdas desse sistema. Isso vai operar por muito tempo, 10, 20, 30 anos. Tá? Então, a gente percebe que as falhas principais, elas não estão relacionadas ao conceito teórico adquirido dentro da graduação, mas sim às demandas de busca de campo mesmo, tá? Eu ia fazer uma pergunta das habilidades, então uma delas é a interpretação. Leitura, interpretar. Com certeza, com certeza. Se a gente falar dentro das habilidades e também até falando um pouquinho dentro das áreas, buscando um pouquinho de cola aí, mas assim, ó, onde é que um engenheiro eletricista, um engenheiro formado, tá, na área e das áreas afim, automação e tal, pode estar atuando? Na fase de projeto, a gente pode ir lá para estudos de viabilidade técnica, tá? Então, como que e aonde nós vamos conectar? Isso impacta de forma bem significativa no tempo de conexão, tá? A escolha do local adequado para isso, né? Nos projetos básicos executivos, então nos dimensionamentos que a gente falava aí, na interface com órgãos reguladores, CCE, que é a Câmara de Comercialização, ANEEL, enfim, esses órgãos relacionados ao sistema elétrico também, né? Na construção e implantação, então, pode ser um supervisor de obras, tá? De subestações, fazer inspeções das entregas, dos painéis, enfim, de todos os produtos que ali estão integrados, né? Enfim, na gestão e operação. Então, junto ao CREA, toda a PCH precisa de responsável técnico, tá? Que assine de forma integral esta responsabilidade. Como a gente falava lá no início, né?
a gente tem muito civil, a gente tem muita mecânica dentro de uma PCH, mas o foco principal é geração de eletricidade. Então, o responsável técnico é um engenheiro eletricista, tá? Então, mas, vamos lá, na manutenção posterior, ensaios de transformadores, ensaios de relé, configurações e tudo mais. E as habilidades que até foram questionadas aí, principalmente, tá? Os domínios de cálculo, ou seja, aquela matemática que todos nós sofremos nas fases de engenharia, né? É muito e se aprofundar o máximo possível em estudos de proteção e seletividade, tá? Porque não existe uma conexão sem um bom estudo de proteção e seletividade encaminhado à concessionária, estudos de fluxo de potência, então são habilidades necessárias aí para o engenheiro eletricista, né? Enfim, análise de curto-circuito, então preciso saber qual é o impacto dessa PCH no sistema de distribuição, tá? Dependendo do que o engenheiro eletricista apontar nesse estudo, a concessionária vai dizer, não, você não pode se conectar aqui, você tem que se conectar daqui 30 quilômetros, ou seja, mais próximo de uma subestação. Então, como isso é importante e pode inviabilizar o empreendimento sem ter essa habilidade, né? E conhecimentos de ferramentas, né? Então, hoje a gente tem softwares aí de proteção e seletividade, um PTW da vida, softwares que a própria ANEEL disponibiliza de forma gratuita para conhecimento. Então, buscar esse conhecimento, software 3D, BIM, enfim, todas essas habilidades eu considero como extremamente importantes para que você consiga se inserir no mercado de trabalho. Eu fiquei curioso, você fala nessa proteção e de forma breve, o que é essa proteção? Então, E ele vai atuar onde? No gerador, na rede, na linha, nos painel? Em ambos. O que vai gerar um problema? Imagine o seguinte, num contexto, sim, sistema interligado nacional, tá, André? Em que uma determinada região sofre um curto-circuito de grandes proporções, tá? O que o sistema precisa fazer e de forma muito rápida? Desligar essa região, tá? A proteção e seletividade, primeiro, proteção se faz através de disjuntores, abertura, desligamento do sistema. A seletividade vem da seleção. Quem deve ser desligado? Então, se aquela região sofreu dano, aquela região precisa ser removida e a seletividade determina através de curvas e cálculos em qual tempo aquilo ali ou aquela região, aquela área vai ser retirada do sistema. E isso, ela parte de um grande sistema interligado nacional, ou de simplesmente a sua PCH, a sua CGH, que é a nossa área de discussão aqui. Porque a partir do momento que um gerador sofre um dano, quer dizer, um curto-circuito interno, uma fuga, uma falha, tá? Eu preciso retirar ele o mais rápido possível para que esse dano não seja maior do que deveria, tá? E para isso, os relés de proteção digitais, eles permitem que, através do estudo de proteção e seletividade, essa atuação seja o mais breve possível. A gente trabalha com curvas em que, se o gerador tem que operar com uma abertura de disjuntor em X%, tá? Ele não pode trabalhar, 70% o cálculo, não pode trabalhar em 75%. Eu já estou gerando algum tipo de dano. Não vai perceber no primeiro momento, mas você tem um evento, 2 eventos, 3 eventos, quando você percebe, você perdeu uma máquina e a máquina precisa estar disponível, porque a água tá lá da PCH, lá continua fluindo. Então, quer dizer, você está jogando uma grana fora, né? Por quê? Porque a tua proteção não foi adequada naquele momento, entendeu? Questão do mercado de trabalho aí para o pessoal da engenharia que quer ir para essa área. Como é que está aí a construção de novas PCHs? É um mercado que está meio estagnado, tem crescido? O cara que de repente quer ir trabalhar mais vinculado a essa parte? Então, a nossa região, se nós pegarmos uma curva assim, em PCHs, vamos falar aqui na bacia do Rio do Peixe. Há 8 anos aproximadamente, uma PCH foi construída aqui em Tangará. Há
4 anos uma PCH foi construída em Bicaré. Hoje está sendo construída uma PCH em Ouro, tá? Então, outra em Lacerdópolis. Quer dizer assim, a gente não tem o conhecimento de quantos empreendimentos estão outorgados para operar na nossa região. Mas vendo essa curva, tá? Do que a gente tem de forma recente, se percebe que é um mercado interessante, é um mercado que tem uma boa perspectiva, tá? Pegando histórico e percebendo que ainda está acontecendo, tá? Então, há espaço sim para profissionais nessa área de CGH, EPCH e principalmente a gente pode falar na área de geração distribuída, né? Muito bem. Professor Márcio. E só uma curiosidade agora, Sidney. Aí. Aquela oscilação que o pessoal fala assim, piscou uma vez, 2, na terceira cai. É real isso aí ou é coincidência? É mito ou real, né? É. Então vamos lá. Mito ou verdade? Na minha infância, o pessoal dizia que o sistema ficava em meia fase muitas vezes, né? O que com certeza é mito, tá? A gente só tem um potencial firme se a fase estiver lá disponível. Mas quando o Márcio comenta de oscilou, voltou, o sistema elétrico, e aí volta a seletividade e proteção. Então, o sistema elétrico ele tem um conceito radial, Márcio, tá? O que é radial? A gente tem uma subestação, tá? E dali a gente brota com vários braços de distribuição, vários alimentadores que a gente chama, tá? Cada alimentador ele tem um ponto de saída e um ponto de entrega, tá? Então, o que acontece? Nesse caminho, eu posso ter vários eventos. Eu posso ter um acidente de um veículo, eu posso ter um acidente com uma ave, eu posso ter um contato de um galho. Então, vários eventos que geram curtos-circuitos, tá? E nesse caminho em si, eu tenho dispositivos chamados religadores, que na verdade são disjuntores operados por relés de proteção que estão dentro daquele contexto da proteção e seletividade mencionada antes. Então, o religador ele tem programações automáticas. Então, a partir do momento que ele entende que aquele valor de corrente elétrica passou dos limites pré-estabelecidos, programados e calculados, ele vai desligar o sistema. Ele aguarda 1, 2 segundos e religa, beleza? Aí, religou. Se o sistema estiver estável, tudo certo. Você percebeu um pique de energia, tá? E tudo volta a operar normal. Ah, não, a falha permaneceu. O religador vai sentir isso novamente e vai desligar de novo. Teve o segundo evento de desligamento. Aguardam 2 segundos e novamente fecha, tá? Essas ações, elas podem ser programadas de 1 até 3 ou 4 ações. Quando a gente está no interior, as concessionárias geralmente programam até 4 ações. Quando a gente está na cidade, por mais risco de afluência de público e tal, e poder gerar um dano à população, isso é programado de máximo 2 vezes. Se na segunda tentativa, até uma terceira tentativa, aí dependendo da região, tá? O sistema não aceitou, ele vai ficar desligado e vai depender da intervenção humana. Alguém vai ter que ir lá buscar, tá? Buscar essa anomalia e entender o que aconteceu de forma geral. Beleza? Então, é real. É real sim. Professor Márcio, mais alguma pergunta para o nosso convidado? Não, só agradeço o Cid por estar aqui, né? Ele foi nosso professor aqui, e se Deus quiser, um dia, quem sabe, ele volte a ser nosso professor novamente, né? Um excelente profissional, um excelente professor, né? Ele entende muito nessas áreas aí. Então, agradeço muito, Cid, por ter aceitado nosso convite aqui para conversar com a gente nesse bate-papo aqui. Perfeito. Enriqueceu muito aí na parte, né, de elétrica, essas partes PCH, tudo eu acho que é um assunto que desperta uma certa curiosidade e também não é todo mundo que tem conhecimento nessa área, né? Então nós estamos aqui recebendo energia elétrica, a gente sabe do ano que vem, como é que funciona, então acho que isso foi bacana. Perfeito. Para nós encerrando, a tua visão assim, de futuro, parte PCH, geração de energia no quadro do Brasil, né? E se você fosse resumir tua trajetória e tudo que você falou aqui numa frase, para o acadêmico que está estudando aqui na Uniar, para os profissionais da área, né, da engenharia. Então, até acho que, voltando um pouquinho atrás aí, a dependência da energia elétrica, tá? E como consequência do profissional que cuida dessa área, que é um engenheiro eletricista, ela é incondicional. Não existe um caminho diferente. O mundo como a gente conhece é extremamente dependente da energia elétrica
E, de novo, como consequência do engenheiro eletricista, do profissional que se prepara para essa área aí. Então, a carreira do profissional, ou seja, a evolução do profissional, ela depende muito do que? De quanto esse profissional vai se sujeitar a buscar conhecimento, tá? Nada vem de forma fácil, tá? Tudo tem muito custo de uma coisa que é o tempo, tá? Então, o profissional recém-formado tem muito conhecimento teórico, tá? Esse conhecimento teórico, ele é essencial, ele é necessário. Muitas vezes a gente diz que por que eu vou usar cálculo 1, por que eu vou usar cálculo 3, ou por que eu vou usar eletromagnetismo, ou por que eu vou estudar sistema elétrico de potência. Mas a gente percebe que é a única forma de preparar e de abrir a mente do profissional para encontrar depois lá no mercado e interpretar as demandas, sejam elas técnicas, sejam elas humanas, né? E conseguir trabalhar elas. Então, assim, buscar conhecimento, consumir tempo para se preparar, eu acho que seria um dos principais conselhos que a gente poderia repassar para os colegas que vêm em seguida aí formados, cara. Muito bem. Então essa aí foi a nossa conversa aí com o senhor Pellegrini, né? Muito obrigado aí por participar e trazer todo esse conhecimento aí, né, professor Márcio? Foi demais. Importante, né? Professor Márcio, vai dar o nosso brinde aí para o nosso convidado aí. Nosso Nossa, aí tem o QR Code, vai pro YouTube ali. Se inscrever no nosso canal, né, para você fazer teus cálculos aí, fazer tuas anotações. Show de bola. A gente que agradece pela oportunidade e ficamos à disposição. Qualquer coisa que precisar aí, a gente está sempre à disposição. Teremos outros assuntos aí. Com certeza. Obrigado. Obrigado, então. Obrigado a você. Nos acompanhe lá no nosso canal, né, no ENGECast Uniarp. Obrigado à Uniarp, que que faz o fomento aqui dessa nossa ideia, desse nosso conceito de levar a engenharia elétrica, engenharia mecânica, para você, né, que conhece ou que quer aprender ou que gosta de assuntos relevantes a essa área. Hoje ficamos por aqui, vamos até o próximo, então, episódio que nos aguarda. Fiquem todos de Deus e até lá.